As serpentes boca de algodão são cobras semiaquáticas venenosas frequentemente chamadas de mocasins d'água. Elas possuem cabeças grandes e triangulares com uma linha escura passando pelo olho, pupilas elípticas e mandíbulas grandes devido às glândulas de veneno. São cobras de porte grande, geralmente medindo de 61 a 122 centímetros, ocasionalmente maiores, com escamas quiliádicas e corpos robustos. Sua coloração é altamente variável. Podem ter belas marcas de faixas escuras em um fundo marrom e amarelo ou serem completamente marrons ou negras. Adultos mais velhos geralmente são escuros e de cor sólida, enquanto os jovens têm padrões brilhantes com uma ponta de cauda amarela e enxofre que abanam para atrair presas. A barriga normalmente apresenta manchas escuras e amarelo-alaranjadas, com a parte inferior da cauda sendo preta. Como víboras de fosso, elas possuem fossetas faciais que detectam calor e são usadas para detectar presas e predadores. Os machos das serpentes algodonosas são maiores do que as fêmeas. Em testes projetados para medir as várias respostas comportamentais de espécimes selvagens a encontros com pessoas, 23 de 45, 51%, tentaram fugir, enquanto 28 de 36, 78%, recorreram a exibições de ameaça e outras táticas defensivas. Apenas quando foram pegas com uma mão mecânica é que elas eram propensas a morder. Quando suficientemente estressada ou ameaçada, essa espécie realiza uma exibição de ameaça característica que inclui vibrar a cauda e jogar a cabeça para trás com a boca aberta para exibir o interior branco surpreendente, frequentemente emitindo um sibilo alto enquanto o pescoço e a parte dianteira do corpo assumem uma posição em forma de S. Muitos dos seus nomes comuns, incluindo algodão e gapa, referem-se a esse comportamento, enquanto o hábito de fechar a boca quando algo toca na sua boca lhe valeu o nome de queixo-armadilha em algumas áreas. Outras respostas defensivas podem incluir achatar o corpo e emitir uma secreção forte e pungente das glândulas anais localizadas na base da cauda. Essa secreção pode ser ejetada em jatos finos se a serpente estiver suficientemente agitada ou contida. O cheiro tem sido comparado ao de um bode, bem como a um gênero de plantas comuns de áreas alagadas, Plucheia, que também tem um odor penetrante. Serpentes inofensivas do gênero Nerodia muitas vezes são confundidas com elas. Elas também são serpentes semiaquáticas e de corpo robusto com cabeças grandes que podem ser agressivas quando provocadas, mas se comportam de maneira diferente. Por exemplo, as serpentes d'água geralmente fogem rapidamente para a água, enquanto a Piscivorus geralmente mantém sua posição com sua exibição de ameaça. Além disso, as serpentes d'água não vibram a cauda quando excitadas. A Piscivorus normalmente mantém a cabeça inclinada em um ângulo de cerca de 45 graus ao nadar ou rastejar. Brown, 1973, considerava seus corpos musculosos e pesados como uma característica marcante, afirmando que isso tornava difícil segurá-los para extração de veneno devido à sua força. Essa espécie pode ser ativa durante o dia e a noite, mas em dias claros e ensolarados, elas geralmente são encontradas enroladas ou esticadas na sombra. De manhã em dias frescos, muitas vezes podem ser vistas tomando sol. Normalmente, elas emergem ao pôr do sol para se aquecer em áreas aquecidas, como calçadas e estradas, e depois ficam muito ativas durante a noite, quando geralmente são encontradas nadando ou rastejando. Contrariando a crença popular, elas são capazes de morder debaixo d'água. No norte, hibernam durante o inverno. Niel, 1947-1948, fez observações na Geórgia e observou que eram uma das últimas espécies a procurar abrigo, muitas vezes sendo encontradas ativas até as primeiras geadas fortes. Nesse ponto, elas se mudavam para terrenos mais altos e podiam ser encontradas em tocos de pinheiro em decomposição, arrancando a casca. Essas serpentes podiam ser bastante ativas ao serem descobertas. Em seguida, tentavam cavar mais profundamente na madeira macia ou escapar para a água mais próxima. No sudeste da Virgínia, Wood, 1954, relatou comportamento migratório no final de outubro e início de novembro. Durante um período de 3 ou 4 dias, até 50 indivíduos podiam ser vistos nadando através de Back Bay das áreas alagadas das Ilhas Barreiras até o continente. Ele sugeriu que isso poderia estar relacionado aos hábitos de hibernação. Nas partes mais ao sul de sua área de distribuição, a hibernação pode ser curta ou omitida. Sua dieta inclui mamíferos, aves, anfíbios, peixes, ovos, insetos, outras serpentes, pequenas tartarugas e pequenos jacarés. O canibalismo também foi relatado. Normalmente, no entanto, a maior parte de sua dieta consiste de peixes e sapos.
Em algumas ocasiões, os espécimes jovens se alimentam de invertebrados. Os bagres, especialmente do gênero Ictalurus, são frequentemente consumidos, embora as espinhas afiadas às vezes causem ferimentos. Sapos do gênero bufo aparentemente são evitados. As presas comuns incluem rãs leopardos do sul, axigã, serpentes rato-pretas jovens, jovens tartarugas mordedoras comuns e musaraños norte-americanos. Muitos autores descreveram os itens de presas consumidos sob circunstâncias naturais. Embora peixes e sapos sejam suas presas mais comuns, elas comem praticamente qualquer vertebrado pequeno. Os peixes são capturados encurralando-os em água rasa, geralmente contra a margem ou debaixo de troncos. Elas aproveitam quando corpos de água começam a secar no verão ou no início do outono e se alimentam das altas concentrações de peixes e girinos resultantes. Surpreendentemente, elas são mal-sucedidas em capturar peixes vivos ou mortos debaixo d'água. Elas são comedores oportunistas e às vezes se alimentam de carniça, o que as torna uma das poucas serpentes a fazer isso. Campbell e Lamar, 2004, descreveram tê-las visto se alimentando de cabeças de peixe e vísceras que haviam sido jogadas na água a partir de um cais. Irish Studenroth, 1996, relataram uma ocasião em que um indivíduo foi visto se alimentando dos restos de um javali asilvestrado, sua escrofa, que havia sido jogado em Cypress Creek. As serpentes algodonosas do norte têm uma adaptação alimentar em comum que permite a elas aderir à presa através da rotação da cabeça durante a deglutição, o que auxilia as mandíbulas a desobstruir a presa e contribui para o avanço das mandíbulas ao longo da presa. Conan, 1929, deu uma descrição detalhada do comportamento alimentar de um espécime cativo da Carolina do Sul. Quando a presa era introduzida, a serpente rapidamente ficava atenta e fazia um ataque. Rãs e pequenos pássaros eram capturados e mantidos até que o movimento parasse. Presas maiores eram abordadas de maneira mais cautelosa, um ataque rápido era executado, após o qual a serpente se retirava. Em 2,5 anos, a serpente havia aceitado 3 espécies de rãs, incluindo um grande sapo-boi, uma salamandra manchada, serpentes d'água, serpentes de cobra, pardais, ratos jovens e 3 espécies de ratos. Brime, 1944, descreveu um espécime cativo que comia cascavéis, a Contortrix, bem como membros de sua própria espécie, mantendo suas presas imobilizadas com as presas até que estivessem imobilizadas. Um estudo de 2018 descobriu que as serpentes algodonosas do norte que se alimentavam apenas de peixes, em comparação com uma dieta de camundongos, precisavam comer 20% mais para atingir o mesmo crescimento. Os jovens têm pontas de cauda amareladas ou esverdeadas e praticam atração caudal. A ponta da cauda é agitada para atrair presas, como rãs e lagartos, a uma distância de ataque. Wharton, 1960, observou espécimes cativos exibindo esse comportamento entre as 7 horas e 20 e 19 horas e 40, o que sugere que seja uma atividade diurna. Em agosto de 2020 e maio de 2021, indivíduos encontrados na Flórida foram observados consumindo pitons birmanesas introduzidas, Python bivitatus. As pitons birmanesas são uma espécie invasora na Flórida com capacidade para causar grandes danos ao ecossistema local, portanto, espera-se que a Piscivorus esteja modificando sua dieta para caçar as pitons. Adkistrodon piscivorus é ovovivíparo, com as fêmeas geralmente dando à luz de 1 a 16 filhotes vivos e possivelmente até 20. Ninhadas de 6 a 8 são as mais comuns. Os recém-nascidos têm 22 a 35 centímetros de comprimento, excluindo os filhotes menores. Se as condições climáticas forem favoráveis e a comida estiver prontamente disponível, o crescimento é rápido e as fêmeas podem se reproduzir com menos de 3 anos de idade e um comprimento total de apenas 60 centímetros. Elas também se reproduzirão apenas a cada 2 anos, a menos que condições ótimas sejam atendidas para passar pelo processo de reprodução. Os jovens nascem em agosto ou setembro, enquanto o acasalamento pode ocorrer em qualquer um dos meses mais quentes do ano, pelo menos em certas partes de sua área de distribuição. O comportamento de combate entre os machos foi relatado em várias ocasiões e é muito semelhante em forma ao visto em muitas outras espécies de víboras. Um fator importante na seleção sexual, ele permite o estabelecimento e o reconhecimento de dominância, à medida que os machos competem pelo acesso a fêmeas sexualmente ativas. Existem alguns relatos de estudos que descrevem fêmeas defendendo suas ninhadas recém-nascidas. Warten, 1960, 1966, relatou vários casos em que fêmeas encontradas perto de seus filhotes se mantiveram firmes e consideraram esses como exemplos de comportamento de guarda.
Outro caso foi descrito por Walter Zicardi, 1996, no qual uma fêmea foi encontrada na entrada de uma câmara com 7 neonatos rastejando sobre ou ao redor dela. Quando um dos jovens foi movido a uma curta distância da câmara, ela parecia agitada e enfrentou o intruso. Eventualmente, todos os seus filhotes recuaram para a câmara, mas a fêmea permaneceu na entrada, pronta para atacar. A partenogênese é uma forma natural de reprodução na qual o crescimento e desenvolvimento dos embriões ocorrem sem fertilização. A Piscivorus pode se reproduzir por partenogênese facultativa, ou seja, são capazes de alternar entre um modo de reprodução sexual e um modo assexuado. Isso provavelmente envolve recombinação nas pontas dos cromossomos, o que leva à homozigosidade em todo o genoma. O resultado é a expressão de alelos recessivos deletérios e frequentemente falhas no desenvolvimento, depressão por endogamia. Tanto espécimes nascidos em cativeiro quanto selvagens de Apicivorus parecem ser capazes dessa forma de partenogênese. O veneno de Agkistrodon piscivorus é mais tóxico do que o de Acontortrix e é rico em veneno citotóxico potente que destrói tecidos. Embora as mortes sejam raras, a mordida pode deixar cicatrizes e, em algumas ocasiões, requer amputação.